a sociedade ali, como que era? Aí, ó, no ponto 1 aí, vamos aí pro livro? Ponto 1. Como que era a cultura no tempo de Israel? Vamos ver aí como que era no tempo de Jesus? 1, a cultura de Israel. Vai na página 18 aí. 1, o ambiente político. Quem que mandava naquela época? Que império que era? Qual império? Romano, tá? Na época de Jesus, quem era o imperador, hein? E agora? Agora apertou, hein? Tibério. Bom, começou com Herodes, né? Com Júlio César, né? Júlio César. Depois Júlio César morreu e veio Tibério César. Lembrando, só reforçando aqui, que César não é nome, né? Não é nome. César é o quê? Título, tá? Qual o nome dele, César? Não, César não é nome. Por exemplo, qual o nome dele? Rei? Não, então é um título. Qual o nome dele? Monarca, imperador? Não. César é um título. Então, Júlio César, Tibério César, tá? Então é só César Augusto, é só um título, tá? Bom, então na época de Jesus, o imperador era Tibério César. Ele reinou de 14 a 37. Quando Jesus foi crucificado com quantos anos da era cristã? Com quantos anos? 33 anos, isso. Então, de 14 a 37, o imperador era Tibério César, que ele assumiu o lugar de César Augusto. César Augusto morreu, é o imperador. E Herodes, o que ele era? Herodes governava a província da Galileia, ok? Foi dividido para quatro filhos desse Herodes o Grande. Aqui, ó, vai na página 19, tem aí o nome dos 4 filhos. Quando Herodes o Grande morreu, deixou para 4 filhos. Quem eram esses 4 filhos? Está no meio da página aí, ó. Um pouquinho, ó, desce 1, 2, 3, na página 19, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Os filhos de Herodes o Grande, acharam? Página 19, 5 linhas para baixo. Os filhos de Herodes o Grande tinham a mesma liderança política e administrativa do pai. Por isso houve divisões no território palestino. Aí, uma parte aí, ó, somente com certas regiões. Seus filhos, eram 4 filhos, né? Primeiro dele, qual o nome? Filipe. Esse aí, o segundo, ele reinou na Itureia e também na Traconites. Arquelau, esse aí morreu cedo, né? Era rei da Judéia. Herodes Antipas era rei da Galileia. Herodes Antipas é o que mandou cortar a cabeça de João Batista. Era mais violento? O outro era mais que ele, né? O pai dele. O pai dele era mais louco ainda. Esse Herodes Antipas aqui, ele só cortou a cabeça por causa da mulher dele, Herodias. E Herodias usou quem? Salomé, né? Salomé foi lá, dançou para Herodes e Herodias pediu a cabeça. Mas o interessante é que lá na frente o historiador vai dizer que Salomé se trancou depois dentro de um quarto, ficou praticamente louca, e uma das frases dela que ficou eternizada, ela chegou a dizer assim: não foi a cabeça do Batista que rolou, mas a minha. Ou seja, a consciência dela de ter matado. Você sabe que Herodes também não concordava em matar. Por que ele não concordava? Nós vamos ver aqui. Porque Herodes, ele era judeu. Sabe disso, né? Herodes era judeu. Nós vamos ver daqui a pouco, você vai entender. Por isso que ele mandou ampliar o templo, melhorar o templo. Herodes mandou fazer, se você for lá em Jerusalém, até hoje tem degraus. Como funcionam os degraus de Jerusalém? Um é curto e o outro é comprido. Um curto e outro comprido. Por quê? Para que ninguém subisse correndo no templo. Herodes mandou fazer isso. Você não tem como, você não consegue correr quando um degrau é curto, outro é comprido, você não consegue correr. Para que ninguém chegasse correndo no templo, para respeitar o templo. Só que Herodes foi um dos mais odiados daquela época. E se não foi o mais.
E apesar dele ter feito impérios, ter feito arqueodutos, feito estradas, portos, reformado o templo, que era um templo simples, ele deixou um templo suntuoso, mas ele era odiado, primeiro porque ele era um traidor do povo de Deus, segundo porque cobrava impostos altíssimos e assim por diante, tá? Bom, e aí mas veja bem, os filhos de Herodes assumiram cada uma região, mas como que aparece Pôncio Pilatos, que é um romano na história? Como que ele aparece? Porque um desses filhos aqui, o que aconteceu com ele, esse Arquelau, ele não deu resultado para Roma. E Roma manda tirar ele. No que tira, coloca Pôncio Pilatos, que era um romano. Enquanto Herodes era um judeu, ele era um romano, ok? Mas quem governava tudo era Herodes. Herodes aqui, Herodes Antipas. Por isso que, e ele governava principalmente a região da Galileia. Por que Pilatos mandou Jesus para Herodes? Quem pode me dizer? Ele falou, não, eu não vou julgar, isso aí é Herodes que tem que fazer isso. Por quê? Ele achou que ele tinha que fazer. Quem arrisca um palpite aí? Ele leva o Jesus para Pilatos. Pilatos falou, não, leva para Herodes. E Herodes vai lá e devolve, não, manda ele se virar. Ele é judeu, você vira, ele é judeu, Primeira coisa que ele mandou para Herodes, porque Jesus vivia na Galileia, era conhecido como Galileu, e Galileia era a região de Herodes. E segundo, porque é Herodes que comandava tudo. Agora, Herodes faz o quê? Ele falou, primeiro, quem manda sou eu, então eu faço do meu jeito. Segundo, vocês que estão condenando ele, vocês se viram. Vocês se viram com ele. E devolveu para Pilatos e jogou a batata quente de novo na mão de Pilatos que teve que resolver. Que não resolveu na verdade, né? Achou que ia conseguir um pouquinho de água livrar do pecado que ele tinha cometido, né? Bom, Herodes aqui eu estava falando aqui, só para provar para vocês que Herodes era judeu, tá bom? Mas vamos, depois a gente entra aqui como eram as casas daquele tempo e tudo mais, vamos lá. Só para você entender que Herodes era judeu. Isaac era esposo de quem? Rebeca, né? Bom, e Rebeca, por sua vez, era irmã de Labão, ok? Os dois eram irmãos. E por sua vez, Rebeca teve dois filhos. Como chamavam os dois filhos de Rebeca, hein? Agora apertou, hein? Jacó e Esaú. Certo? É que é fácil que a gente acaba não associando, né? Bom, aí Labão tinha duas filhas. Como é o nome das duas filhas que casou com Jacó? Uma que era Caolha. Zaru é um modo de falar só. Isso, Lia ou Leia, dependendo da tradução, e Raquel, ok? E Raquel teve dois filhos, José e Benjamim. Mas o interessante para nós é esse aqui, ó. Esaú era conhecido também como Edom. Por que ele era conhecido como Edom? Porque Edom, se você ouvir Edom ou Esaú, é a mesma coisa, tá? Porque a palavra Edom, no hebraico, quer dizer vermelho. Vermelho, isso quer dizer Edom. Aí, esse Edom aqui, o Esaú, é a descendência de quem? De Herodes, então ele era judeu. Ok? Agora, por que Esaú era chamado de vermelho? Há três suposições para isso. A primeira suposição é por quando ele foi levar um guisado, lembra? Liga lá. Raquel e Lia foi casada com Jacó? Com Jacó, isso. Então, Aí, é Labão. hã? Não, Labão é o pai. É o pai de Raquel e Lia. Das duas. Tá? E Raquel, casada com Jacó aqui, teve dois filhos, José e Benjamim. Ok? Mas aqui é filha, tá? Bom, então, por que ele era chamado de Edom? Três motivos que acreditam. Um era o guisado que ele levou para Jacó, era vermelho. Então acredito que era por causa do guisado. Outros acreditam que era a pele dele que era vermelha, sol da época e tal. E outros acreditam que é pela terra, que a região ali era uma terra vermelha. Uma dessas três coisas levou a chamar Esaú de Edom, que quer dizer... Ele era ruivo, né, também? Ele era ruivo.
Sim, ruivo ele era. E a pele dele era vermelha, acreditava, né? E ele era ruivo. E Herodes, então, ele era judeu, ok? E enquanto Pilatos era romano. Dá para entender? E eu disse aqui que Roma investiu muito no comércio naquela época, nas construções, né, daquela época. Nós vamos ver aí na revista depois. Se der tempo aí a gente vai pegar um pouquinho aí de como era na época a vida deles, como eles viviam, né? E as casas eram simples, viu, irmãos? Eram simples. Eram casas bem simples, bem pequenas, bem apertadas, uma em cima da outra. Enquanto os palácios dos reis eram suntuosos. Por exemplo, Herodes tinha, só em Jerusalém tinha a Fortaleza Antônia. Lá em Galiléia ele tinha lá sua fortaleza, tinha a Fortaleza Massada. Enquanto os pobres viviam em casinhas apertadíssimas uma em cima da outra, tanto é que as pessoas até andavam em cima dos telhados de uma casa para outra. Viviam em casa apertadinha, os mais ricos viviam em mansões. Será que tinha que pagar imposto ainda. E caro, né? Será que é diferente do dia de hoje? É diferente, né? Bem diferente. Hoje não tem mais isso, né? Não, hoje não. Graças a Deus não tem. Hoje é igualdade social, né? Bom, as filosofias gregas daquela época, o gnosticismo, ateísmo e platonismo, isso já estudamos em outras aulas, ok? Os cultos eram realizados em sinagogas, já estudamos, ainda vamos estudar como surgiu as sinagogas. Os 4 evangelhos foram escritos 15 anos depois, aproximadamente, da morte de Jesus, entre 15 a 85 anos depois. Qual o último evangelho a ser escrito? João. Tá? É o último evangelho a ser escrito. Bom, agora nós vemos aí na revista, está falando aí, ó, no livro, aliás, sobre, nós já estudamos isso, só para dar uma reforçada, para quem foram escritos esses 4 evangelhos, tá? Isso aí está na página, deixa eu achar aqui onde está, que fala, página 23. Achei na página 20. Aí na página 23 vai especificar. 26, né? 26. Mas começa acho que na 23 aí, ó. 23, 24, 23, 24 e 25 e 26. Aqui, ó, e na 24 aí vai dizer que Mateus escreveu para os judeus, na 25 vai dizer que Lucas escreveu para os gregos. Aqui eu fiz um resuminho do que está aqui, ó, nessa página 23, 24 e 25. Você pode pegar com mais. Bom, Mateus então escreveu para quem? Mateus ele apresenta Jesus como rei e Messias, como ungido de Deus. Enquanto Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como Deus, homem e Salvador, tá? Como homem, enquanto João já apresenta Jesus como Filho de Deus. Porque eles estavam escrevendo para povos diferentes, irmãos. E por isso que a linguagem era diferente. Aqui, ó, na revista vai dizer que Mateus escreveu para os judeus, tá? Vai dizer, tá aí, tá na revista aí na página 24 no livro. Mateus, no meio da página, Mateus escreveu para os judeus, então ele enfatiza Jesus vindo da linhagem de Davi. Ele queria provar que Jesus era da linhagem de Davi. Enquanto Marcos, ele está escrevendo para quem? Está aí na revista, para os gregos, para os romanos. Marcos podia apresentar Jesus como um rei para os romanos. Marcos podia apresentar Jesus como Deus para os romanos. Se ele apresentasse Jesus direto assim como um Deus, então, para os romanos, ele tinha que apresentar Jesus como servo sofredor. Mas, lógico, dizendo que ele era Deus. Lucas falou para os gregos. Quem que eram os gregos? Os filósofos. Então, ele apresentou Jesus como homem perfeito. Os filósofos acreditavam, tinha suas filosofias. Então, ele apresenta que Jesus era o maior filósofo que existia. Enquanto João já escreve para a igreja. Quando ele escreve para a igreja, ele já começa metendo o pé na porta e dizendo: ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o... Né? Então ele estava escrevendo para a igreja.
E como a igreja, ele falou para muitos judeus aqui também, judaizantes, e ele precisava apresentar Jesus como Filho de Deus realmente, ok? Por isso essas diferenças aí dos evangelhos, tá? Bom, vamos para frente aí. Aqui, dos 12, você notou que dos 12 aos 30 anos, há poucas informações sobre Jesus? A única informação que aparece de Jesus é que ele, com 12 anos, ensinava no templo, só. Há uns evangelhos, que são, nós estudamos isso, que são os apócrifos. Toma cuidado, tá? Então, os livros apócrifos não têm inspiração divina e muitos deles também não têm nem veracidade. Alguns têm, Macabeus é confiável, assim como o livro histórico, mas há alguns livros que não têm nem veracidade. E tem um livro, se eu não me recordo qual apócrifo que é agora, que ele conta nesse apócrifo que Jesus, quando era criança, pegava, fazia, por exemplo, um pássaro de barro, e depois soprava e aquele pássaro de barro virava um pássaro e saia voando. Entendeu? E coisas desse tipo, então nos apócrifos. E eu vi um pastor pregando isso. E falou que Jesus fez isso quando era criança. Eu falei, fez isso quando era criança? Mano, o que está escrito isso? E na verdade isso estão nos apócrifos, mas não tem veracidade o suficiente para você falar que ele realmente fez isso, ok? Bom, vamos lá. Aí Lucas vai apresentar a linhagem. É interessante dizer aqui, ó, que a linhagem de Mateus, de Lucas, é diferente. Você vai ver que não bate as duas linhagens. Mas por quê? Porque Lucas, enquanto Mateus está apresentando os ancestrais de José, enquanto Mateus está apresentando a linhagem de José, Lucas apresenta a linhagem de Maria. Por isso que você não vai bater as duas genealogias. Se alguém te perguntar mas por que a genealogia é diferente? Porque um puxou pelos ancestrais de José e o outro de Maria, tá bom? Bom, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria tinha aproximadamente de 15 e 18 anos quando ela ficou grávida, tá? O judeu casava cedo, né? Na época. O anjo fala com José e depois vem a história aqui dos reis magos, tá? E dos pastores. Quantos reis magos eram mesmo? 3. Quantos? 3. E como é que você me prova que era 3? A Bíblia não diz quantos eram, tá? Os 3 reis magos se aprendeu na história lá, como é que era? Como é que falava os reis magos lá? Como é que no dia 6 de janeiro, né, que eles fazem, como que chama? A festa que eles fazem? Sobre reis? Sobre reis, né? Então, não, mas a Bíblia mesmo não falam que eram 3. Só falam que eram magos, que os magos. Em dezembro. Em dezembro, né? Ele não fala que é o nome, não tem o nome dos 3? Isso aí também é só tradição e muito distante e muito fraca de argumento. É que nem fala que Jesus caiu no cavalo, mas não fala mesmo que Jesus Não fala também. É que Paulo caiu no cavalo. Deduz que Paulo estava de cavalo, mas não fala que ele caiu de um cavalo também, né? Deduz que ele... Mas podia estar a pé. Mas se deduz que ele estava em um cavalo, que se andava muito de cavalo, principalmente quem... Mas, não, você afirmar onde... Se alguém perguntar onde está escrito que ele caiu do cavalo, aí fica difícil. Você fala, aonde está escrito que eram 3 reis? Aí você vai ficar complicado para... Mas esses reis magos aí, quando foi presentear Jesus, quantos presentes foi? 3. Aí aonde se deduz que possa ser. Entendeu? Nós vamos ver isso agora. Mas não podemos provar. Uma coisa é você dizer que nem hoje um irmão chegou muito inteligente e falou assim para mim, pastor, os anjos são imortais, né? Um pastor, eu vi um estudo do pastor que falou, os anjos imortais? Aí eu fiz um cálculo rápido para ele, os anjos não são imortais. Não, como assim que não são imortais? Não. A gente também é imortal. Eu falei, não, a gente também não é imortal. Mas a gente não vai viver eternamente, a Bíblia fala, mas não somos imortais. Primeiro que o anjo é criado. Certo? Aí falou, não, pastor, mas nós somos imortais, sim. Aí
Ele teimando, até que eu peguei e falei, peraí que eu vou mostrar. Aí eu mostrei um versículo onde a Bíblia assim, e ele, o nosso Deus, é o único eterno e que vive para todo sempre. Ó, quem que diz que é o único aqui? Eu falei, acabou, pastor, agora eu já... agora eu não acredito, agora já... Pronto, agora eu acredito que... Porque os anjos são criados. É lógico que nós vamos viver eternamente, mas por causa de Deus, de uma promessa de Deus, mas nós somos criaturas mortais que pode ser extinguido. Sim ou não? Nossa alma pode ser extinguida? Pode. Se Deus quiser acabar, aniquilar, destruir ela, Ele pode. Não, mas isso lá no céu já? Se Ele quisesse fazer isso, ele tem poder, poderia, sim ou não? Sim. Exterminar tudo. Poderia terminar tudo, se Ele quiser. Lógico que não vai fazer porque nós temos uma promessa. Isso não vai acontecer conosco, porque Ele prometeu que nós viveremos eternamente com Ele. Mas se Ele falasse assim, ó, eu vou acabar com a Rose, não vai existir a alma da Rose. Pastor, é que as pessoas deixaria de existir. Quando as pessoas muitas acreditam que quando for para o inferno vai ser extinguido, vai morrer. Tem uma linha, né? A linha calvinista, principalmente, acredita que você morreu, não vai ter um sofrimento eterno. Os calvinistas acreditam que ali cessa a vida. E quanto o arminianismo acredita que você vai viver eternamente em sofrimento. Tá? Mas para os calvinistas, a morte é o fim de tudo mesmo. Você não vai deixar de existir mesmo. É isso, tá? São duas linhas aí de pensamentos. Ok? Certo? Vamos lá. Bom, vamos falar dos reis aqui. Aí nós vamos entrar no que, como se chama mesmo? É Rudinei. Rudinei. Falando isso, eu não te apresentei, Rudinei. E os filhos, né? Estão ali também. Bem-vindos, viu? Kaique e Imber. Kimber. Bonito, diferente. Tá? Bom, aí aonde se acredita que pode ser 3 pelos presentes. Pode ser. Tá? O que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Foram os 3 presentes que foram entregues. Mas será que 2 não podia ter entregado ouro e incenso? Poderia também. Será que é 4 e os 4 não trouxeram? Inclusive há uma parte, a raiz judaica, que fala que existia um quarto sábio, que não conseguiu ir e se perdeu, né? Isso aí, tem até um filme, quem já assistiu o quarto sábio? Eu já vi isso aí. Muito bonito essa, chega até a chorar. Porque esse quarto sábio, ele pega todo o dinheiro que ele tinha depois e dá para os pobres, para as pessoas, para os mendigos. Ele estava levando presentes para Jesus e no meio do caminho ele gastou com um mendigo, com um leproso, para livrar pessoas que iam morrer. Aí quando ele chega diante de Jesus e fala, mestre, eu queria muito te trazer um presente, mas não sobrou nada, não consegui trazer nada. Ele falou, não, você já me deu lá atrás quando você entregou para eles. Mas também não tem nada assim que realmente corrobore com isso, tá? Mas acredita-se que esses que eram 3 por causa... E há uma tradição vai dizer... Por que ouro? De onde vem o ouro? O ouro vem do Egito. E o incenso? Da Índia. E a mirra? Da Grécia, tá? Mas então ouro para quem? Ouro para o rei, porque Jesus era rei. Incenso para quem? O sacerdote. Lembra que o sacerdote ficava com o incensário dentro do... Então, porque Jesus é o sacerdote, né? Sumo sacerdote. E mirra para quem? Quando o profeta foi ungir, a Jeú foi ungir a Davi, ele levou o quê? Quando Samuel falou, enche o teu chifre de azeite e vai ungir o rei. Então, mirra para o profeta, incenso para o sacerdote e ouro para o rei. Aí é onde a tradição vai dizer que esses 3 homens, o nome deles, a tradição, né, vai dizer que era Belchior, Baltazar e Gaspar. Baltazar, Belchior e Gaspar. Mas não tente provar que você não fala. Alguns acreditam e deixam para lá. Numa pregação, no ensino você pode falar, mas numa pregação é melhor você não falar. Tá? E não fale que é 3 também.
Ok? E lembre-se de uma coisa, que o evento dos pastores é diferente dos reis, não tem nada a ver. Pastores é um evento, os reis é outro, ok? Os pastores foram aqueles que foram lá visitar Jesus, lá, né? E os magos é aqueles que foram lá no palácio procurar Jesus. Chegando lá no palácio, lembra do Herodes? O Herodes falou, tem um rei novo? Tem, onde está o rei? Eu vi o rei, porque onde você procura o rei? Você vai procurar um rei no palácio, né? Na inocência deles, eles vão lá no palácio, se é rei, está no palácio. Chega lá no Herodes, no louco da cabeça lá, o loucão, o lunático, fala, eu vim aqui, viemos ver o rei. Falei, rei? O rei, onde tem o rei? No palácio. Onde você procura o rei? Fala, cadê o rei? E o rei tinha nascido numa manjedoura, né? Aí o Herodes falou, então tem um rei, então traz ele aqui. Quando vocês acharem ele, vocês me falam que eu quero adorar ele. Matado, sim. Um que já tinha matado vários filhos, já tinha matado várias esposas, que tinha matado o comandante dele, matou o sacerdote. O cara é louco da cabeça. Falou, traz aqui que eu quero adorá-lo. Falou, tá bom. Aí o anjo falou para o Zé, não volta lá. O anjo falou, não volta lá, e vai embora, some porque o cara é louco. Aí a tradição, eu falei aqui, Baltazar, Gaspar e Belchior são supostos, tá? Supostos, nome dos reis magos. Página 30 aí, ó. Foi, página 30, nós estamos aí. No meio da página, o nome de Jesus foi dado por orientação divina, né? Que significa o quê? Salvador em grego, que é semelhante a Josué e Yeshua. E no hebraico significa o Senhor salva. Então Jesus, em hebraico, Yeshua, né? Yeshua, Hamashia, Menatzeret, Jesus Cristo de Nazaré, tá? Yeshua, o Hamashia, né? E Salvador no grego. Então Yeshua é no hebraico e Salvador é no grego. Emanuel, já estudamos isso, né? El, Deus. Emmanuel, conosco, Deus conosco. Christos vem do grego, ou Messias. Machia é ungido, tá? A palavra Machia. Yeshua, Hamashia. Yeshua ou Ha é o. Machia, ungido. Hamashia, ou ungido. Yeshua, Hamashia, Jesus ungido, tá? Menatzeret, de Nazaré. Então, Hamashia, que nasceu em Betlehem. Belém, Judá, né? Bom, então eu falei aqui que Yeshua e Josué e Jesus é a mesma coisa, tá? Josué e Jesus é o mesmo nome, guarde isso. E Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi para uma das festas. O judeu tinha 3 principais festas. A principal de todas era a mesma, era a festa da Páscoa. Foi na época que Jesus morreu. E eles tinham 3 festas principais. Qual era? Quem sabe me dizer quais são as 3 festas, hein? É para você não dormir, senão você dorme. Quais eram as 3 festas principais dos judeus, hein? E agora? Primeiro que eu falei é a festa da Páscoa, certo? Era o Peshá, festa da Páscoa. Peshá, que é a festa do ovo de Páscoa, do coelhinho, né? Então nós comemoramos o chocolate e que nós comemoramos o coelho, né? Comemoramos o coelhinho, que a gente canta aquele grande louvor, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Olha aí, cresceu disso aí. Cresceu. E o diabo quer isso mesmo, que você o coelho, o ovo, o Papai Noel. Peshá, que quer dizer Páscoa? Passagem, né? Passar por cima, Peshá. A palavra Peshá no hebraico é passar por cima. Por que passar por cima? Quando o destruidor passou na casa para destruir, lá no Egito, nas casas, quando ele passou e viu no umbral da porta a marca do sangue, a Bíblia vai dizer Peshá, ele passou por cima. E na cruz aconteceu o Peshá também. Quando a morte ia acabar com a gente, na cruz do Calvário, no lenho do madeiro, que ela viu o sangue escorrendo, a morte passou por cima. E aonde pode-se gritar, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória, né? Jesus venceu a morte.
Então, Peixá, festa da Páscoa. Segunda festa principal dos judeus, a festa do Shavuot, tá? Shavuot. A festa Shavuot, qual que é? É a festa dos Pentecostes, tá? E a terceira festa principal é de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ok? São as três principais festas dos judeus. E Jesus estava nessa festa aqui, foi visitá-la, tá? Na página 32 fala que eles esqueceram Jesus. Por que eles esqueceram Jesus? Quem sabe me dizer por que eles esqueceram Jesus? Como você esquece um filho? Fala para mim hoje. Como você esquece um filho numa festa? Vem cá. Maria e José, você esqueceria seu filho numa festa? Era irresponsabilidade? A festa foi tão boa que eles esqueceram. Mas um filho? Agora vamos entender, na página... Muito vinho. Na página 32 aí, ó, vai dizer como foi que eles esqueceram. Aqui, ó. Na página 32, finalzinho dela aí. A comemoração da Páscoa durava uma semana, certo? Judeu é um povo que gosta de festa, que nem crente, gosta de festa, viu? Segundo alguns historiadores, Jerusalém naquela época ficava superlotada e aproximadamente 3 milhões de pessoas iam para Jerusalém na festa da Páscoa. Quantas pessoas? 3 milhões de pessoas. É provável que toda aquela agitação tenha fascinado os adolescentes de Jesus com a sua primeira Páscoa. Após uma semana de festividade, José e Maria começaram a viagem de volta a Nazaré. Na época, era comum, o que era comum? As mulheres seguirem à frente e os homens, devido à habilidade de caminhar mais rápido, porque a mulher sempre é mais lerda mesmo, não é? Olha, pastor, vai complicar. Vai na frente que eu te alcanço, não é assim? Não é assim, Lu? As mulheres não é mais lenta mesmo? Não é mais lenta as mulheres? Tá falando? Na época, é comum que as mulheres seguirem na frente e os homens, devido à habilidade de andar mais rápido, retardavam a partida. E combinavam onde passariam a noite, ok? No local designado. Na viagem, José acreditava que Jesus estava com Maria e Maria, por sua vez, acreditava que Jesus estava com José. Foi por isso. Na caravana, quando as mulheres foram na frente, José pensou, olha, está lá com Maria. E Maria pensou, não, Jesus está lá com José. E quando chegaram em determinado local, falou, cadê Jesus? Não está com você? Não, também não está com você? Voltaram correndo. Sabe quantos dias já fazia isso? Depois? 3 dias. Onde Jesus dormiu, não me pergunte. Mas 3 dias Jesus ficou lá pregando para os sacerdotes, para os sábios, né? E fala que não se encontrou tanta sabedoria como nele, né? Então, 3 dias depois, aí quando eles vão falar com Jesus, o que Jesus falou para eles, os pais? Jesus, mas como que você... Eu estou cuidando dos negócios do meu... Ali Jesus já começa a ter a noção que ele era aquele que foi chamado para uma grande obra, tá? Deu para entender então por quê? Bom, simples, né? Vamos para frente então. Agora uma pergunta aí, Jesus era rico? Está na página 31 a resposta. Sim ou não? Não era? Você vai ter intervalo hoje ou vai tocar direto? Vai intervalo, esqueci, perdão. Já vamos pro intervalo. Jesus era rico ou não? Jesus? Nossa! Sabedoria. Sabedoria é rico. É rico em tudo, né? Não, dinheiro? Tem pregador e fala que ele tinha casa na praia. De praia. Nem existia praia que era próximo. Pastor, eu vi um pastor ministrando falando que eles eram ricos porque marceneiro naquela época era só construir móveis para gente rica. Isso é verdade. Tá. O que prova que Jesus não era rico? É muito simples. Está aqui na página, vou resumir aqui, então você lê depois, está bem detalhado aqui. O motivo que prova que ele não era rico é quando ele foi apresentado. Os ricos levavam um cordeiro, levavam um bode, levavam não, muitas vezes comprava lá. E Maria e José levou o quê? Os pobres levavam um par de rola ou 2 pombinhas.
uma pombinha. O que ele levou? Então, o que prova que ele não era rico era justamente aqui, ó, no meio da página 31 aí, certo? Que eles levaram, no dia que ele foi para ser circuncidado ali, apresentado ao templo, não levaram um boi, não levaram nada disso, levaram um par de rola e 2 pombinhas. Então, isso, agora, se você disser que ele era rico, você está dizendo que os pais de Jesus estavam mentindo, que eles estavam enganando o sacerdote, né? Porque só os pobres levavam um par de rola. E outra, o sacerdote sabia quem era rico e quem não era, tá? Então ele tinha noção de quem era rico e quem não era. Então, Jesus com certeza era pobre, e ele chega a dizer, olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele morou muito tempo na casa de Pedro, para você ter uma ideia, depois da morte dos seus pais. Morou na casa de Pedro, muito tempo ele viveu com Pedro, tá? Então ele não era rico, ok? Vamos ao intervalo, um breve intervalo e já voltamos.